Olá, muito bom dia, pessoal. Na verdade, para alguns bom dia, outros quem sabe boa tarde. Estamos exatamente aí no período da virada entre manhã e tarde. Hoje eu estou substituindo o Vebelo aqui no nosso tradicional chat position nas segundas-feiras. O Vebelo está bastante envolvido lá com projetos em São Paulo e o horário dele está um pouquinho mais complicado do que esperávamos. Ele não consegue ter uma rotina de compromissos firmes, então provavelmente à medida que for possível ele irá estar aqui presente com a gente, e quando não for possível a gente dá um jeito de dar uma cobertura para ele sem maiores problemas, como estamos fazendo hoje, já saudando todos vocês aí para o início dessa semana, mais uma semana do nosso índice. Hoje, até para minha surpresa, estava dando uma checada em relação ao calendário de vencimento de opções, e como o vencimento da terceira semana do mês de fevereiro cairia bem no carnaval, foi antecipado para a próxima segunda-feira. Então, na verdade, nós temos uma semana ainda da Série B pela frente. Essa informação até já era pública, mas eu particularmente desconhecia, e até comentei com o Júlio que queria falar aqui no chat aí para vocês, porque talvez nem todos tenham percebido que temos uma semana a menos na composição de custo das opções, o que pressiona um pouquinho mais os preços no curtíssimo prazo, principalmente na questão do Theta, na questão da taxa de juros das opções. Estamos aqui com o nosso índice na Ibovespa na tela, sob o ponto de vista de gráfico semanal, que é o tema desse chat agora. Estamos falando para prazos mais longos, então o gráfico semanal é muito mais adequado para esse tipo de avaliação. E conforme no nosso comentário semanal proferido pelo Júlio na sexta-feira, salientamos que estamos diante de importante resistência agora no nosso índice. Essa resistência é dada pela projeção alternada do pivô, que vínhamos falando dela já há algum tempo. Temos esse último topo aqui dado no mês de maio do ano passado, então, há quase um ano atrás, foi a última referência de topo que tínhamos do índice Bovespa. Tínhamos a LTB também passando por aqui na faixa de 64.600 pontos, que foi rompida. E tínhamos esse topo anterior. Então nós tínhamos uma região de resistências que vínhamos falando entre 64 e 65.100 pontos, que foi atingido no pregão de sexta-feira, inclusive fechando no máximo fechamento já do ano. E em cima disso, principalmente em função dos gráficos diários, esperávamos a possibilidade de um movimento corretivo. No gráfico diário a gente tem o índice de força estava beirando na sexta-feira aqui a região de 80, para lá de sobrecomprado. Então o índice clama por uma realização de curtíssimo prazo para livre de indicadores, mas em nossa opinião, até pelo espaço que ainda temos no âmbito semanal, não estamos totalmente sobrecomprados nos indicadores do gráfico semanal. É apenas uma correção intradiária, uma correção para livre de indicadores nos gráficos diários, sem mexer na atual tendência, que permanece sendo de alta. Então, é aquele movimento que a gente chama de saudável, né? O índice retornando um pouquinho até suas médias, dando chances para reposicionamentos para quem realizou no teste de resistências, chance de entrada para quem está fora, e enfim, é o vai e vem natural e saudável do nosso mercado. O importante é que a gente não perca a tendência. Nesse momento, tendência de alta, tanto terciária quanto secundária. Estamos com os preços acima das médias, e a gente desenha aqui alguns suportes importantes. O primeiro deles aqui na média de 9, que está ascendente, vai subir um pouquinho mais, vai atingir, quem sabe, aqui a mínima dessas duas semanas, na faixa de 61.700 pontos.
E o suporte mais importante nesse momento, dado pela cabeça do pivô, em 59.500, que vai coincidir com a média de 21 semanas. Então, com uma correção um pouquinho mais forte, essa faixa entre 59 e 1.500 pontos, 60 mil, é um suportaço nesse momento. Mas não acredito, né, dada a força do movimento, principalmente a entrada de capital estrangeiro, que permanece muito forte, não acredito que a gente teste num curto espaço de tempo, sem antes continuar no movimento ascendente. Vamos dar um alô aí para a turma que está na sala, Yojin, Mercador, PG Miller e demais participantes. São todos bem-vindos, já estamos à disposição de vocês aí para questionamentos que vocês acham interessantes, estão com dúvidas em alguns ativos para operações mais longas, né, que é o teor desse chat. Operações de position visam sempre operações com alvos um pouco maiores, stops um pouco mais altos, mas também carregando as posições um pouco mais de tempo. Então a gente permanece aí à disposição de vocês já para esse tipo de questionamento. Mercador pede Souza Cruz, que foi o setup acionado essa semana, não é? Então ele acionou no rompimento na máxima semanal aqui nos 22,96, caminhou muito bem já na semana que passou, e a gente colocou o nosso alvo lá em 24,66, que é um alvo intermediário entre a expansão do pivô de 50 e 618, né? O pivô no semanal ele tem uma extensão um pouco mais alta, então a gente coloca 24,66 como um alvo intermediário dentro da composição do rompimento aqui dos 22,96 que ocorreu na semana passada. Por enquanto o trade está indo super bem, né? A gente já pode inclusive subir o stop que estava abaixo desta mínima para abaixo da mínima da semana anterior, já diminuindo bastante a composição de risco-retorno, melhorando muito a composição de risco-retorno, e pode passar a fazer isso nas próximas semanas. Então, à medida que o trade evolua no sentido ascendente, a gente vai acompanhando a subida do stop em direção ao alvo. O stop iniciou abaixo da média de 21 semanas, abaixo dessa mínima, e agora já nos permite subir para baixo da mínima da semana anterior. Então esse é o trade que está em andamento, mercador, por enquanto em Souza Cruz, que seria um setup de position, né, que acionou na semana passada. Estava dando uma vasculhada em alguns trades possíveis e me chamava a atenção a possibilidade aqui, caso confirme aqui um candle nesse fundo em Bradesco, aqui na faixa de 31,10, ele faz um recuo clássico aqui até a média de 9 semanas, não faz nova mínima e poderia provocar, quem sabe, uma operação na ponta comprada em Bradesco. Mas por enquanto temos que aguardar um pouquinho essa formação.
Então, pessoal, algum outro ativo que chama a atenção de vocês, que vocês gostariam de que a gente desse uma trabalhada? Um outro ativo que me chamava a atenção essa semana, que pode dar continuidade ao movimento ascendente para uma compra de position, é a Anhanguera, que após atingir o alvo aqui no gráfico diário, ela está congestionando 4 semanas nesse topo. E a gente marca essa máxima aqui, a tendência já é de alta para o ativo. Marca esse topo aqui na faixa de 24,24 e no rompimento acionaria mais uma compra em Anhanguera, com stop colocado abaixo da mínima de 3 semanas atrás agora, aqui na faixa de 22,40, e poderíamos colocar um alvo lá na expansão de 161 em 27,23. Então tem um alvo bem interessante aqui pela frente, a Anhanguera. Poderíamos até dar uma alijada no risco em 26,35, que é a teste do último topo. Colocar 2 alvos aqui em Anhanguera no rompimento de 24,24. Seria um setup bem interessante para position, que acionaria no rompimento de 24,24. Boca pede um comentário sobre o Usiminas 5. Um ativo que vinha muito judiado no último ano em especial, e havia até permitido operar-se na ponta vendida em position. Não é muito comum se operar vendido em position, mas a Usiminas estava permitindo este tipo de operação. A Usiminas vai enfrentar agora um ponto importante de resistência, que é essa congestão de topos aqui, dada pelo movimento horizontal. Esse retângulo em fundo que ela formou no gráfico semanal, vou dar uma limpada aqui que fica mais claro para vocês visualizarem. Ela teoricamente poderia enfrentar uma resistência logo aqui acima. Nós temos o topo deste canal de alta que ela forma desde o movimento de recuperação, e agora tem esse topo anterior aqui como resistência, junto com a parte de cima do canal ascendente. Então, eu acho que o espaço está um pouco curto aqui para uma operação desse porte, né? Não, o ativo ainda é um dos mais fracos do setor siderúrgico, e eu particularmente não me atrai para uma operação de position a Usiminas. Eu só ficaria interessado na Usiminas quando ela começar a operar acima aqui de 12,40. Aí ela rompe uma região importante de resistência, ela inclusive tende a quebrar esse canal dado pelo gráfico diário, aí ela poderia mostrar mais força e confirmar o movimento de recuperação. Provavelmente, aí sim eu poderia começar a olhar para ela para operar para mais longo prazo. Nesse momento eu acho que ela está muito próxima de uma resistência e não me atrai. O mercador pede Lelis para position. A Lelis, mercador, ela prepara a possibilidade de mais um acionamento em position no rompimento aqui do topo, né? Vai ficar mais claro isso, a gente trazendo um pouquinho mais para baixo, que é o que ela vem fazendo sistematicamente, né? Então, quais são as estratégias normalmente que se utilizam
quando o ativo está em tendência de alta. Se utiliza a estratégia de recuo até a média, dentro da tendência, foi o que ela fez. No rompimento da semana prévia, ela aciona a compra, foi o que ocorreu aqui neste candle. E agora a gente marca a máxima que o ativo produziu e acionaria uma segunda compra de position no rompimento de 29,65. A partir daqui, nós teríamos uma segunda chance de compra de position para ela. Então, o primeiro foi acionado há 4 semanas atrás, está em andamento ainda, provavelmente, com um alvo muito próximo do topo. Normalmente trabalhamos com alvos na faixa de 8%, que coincide com o teste do topo. E agora, no rompimento desses 29,65, acionaria novamente mais uma compra de position nela. Para quem está fora, né, mercador? Se não foi acionado aqui em 27,40. Boa tarde, Motas. Você pede para dar uma visualizada em BR Malls para uma venda? Não faz nenhum sentido venda de position em BR Malls nesse momento, Motas, porque o ativo vem rompendo resistência sistematicamente, está em tendência de alta, e o position já tem dúvidas de vender o ativo quando perde suporte. Imagina quando rompe resistências. Então não tem sentido algum vender BR Malls para position nesse momento, até porque ela fechou a semana rompendo mais uma resistência, que foi esse topo anterior. Pelo contrário, ela teoricamente estaria acionando uma compra de position e não uma venda. Então não tem como. Talvez, do ponto de vista de gráfico diário, ela possa oferecer uma correção intradiária e tudo mais, né? Mas é para alvos mais curtos e é operação de swing trade, é completamente diferente. Para position, por favor, não faça isso. Você vendeu sem querer, então aproveite e na primeira chance feche a operação. Mercador pede OGX3 para position. Vamos dar uma olhada. OGX. OGX acionou também uma compra neste rompimento, quando montou um pivô de alta semanal aqui em R$15. Esse alvo foi atingido. E agora nós temos ou uma resistência dada pelo fechamento do gap lá em 18,50 ou até no teste do topo anterior aqui na faixa de 18,11. Então, em tese, esse setup já foi acionado algumas semanas atrás. Tem um alvo atingido aqui da expansão de 100% do pivô em 17,40, que coincide com a LTB e vem servindo de resistência nesse momento para a OGX. Então, o alvo já está, nem está tão próximo assim, ainda temos um espaço bom. Poderia se operar, quem sabe, uma aposta no fechamento do gap quando romper aqui o candle formado na semana anterior, a máxima na semana anterior, e aí teríamos um espaço até o fechamento do gap. Não é um espaço tão grande a partir do rompimento, mas ainda é uma possibilidade. Mas esse candle esse ativo já teria acionado uma compra 3 semanas atrás, mercador. De vez em quando tem que dar umas limpadas no gráfico, eles acabam atrapalhando a visualização, não é?
Então, mercador, resumindo, marca aqui essa máxima na faixa aqui de 17,80, coloca o alvo lá em 18,50 no fechamento do gap, ou até mesmo, se puder carregar por um tempo um pouco maior, o trade lá na expansão alternada de 161, que vai coincidir com o último topo lá em R$20. Mas eu acredito que demore um pouquinho mais para chegar lá. Mas como o position é um pouquinho mais paciente, talvez isso não fosse problemas, né, mercador? Então, uma compra acima de 17,80, com paciência você poderia tentar carregar até a faixa dos R$20, né? Essa poderia ser uma compra possível. E eu colocaria nessa compra um stop abaixo aqui desta mínima, que vai coincidir com operarmos abaixo da média de 9 semanas, aqui abaixo de 15,50. HRTP3, vamos dar uma olhada em HRTP3. Esse ativo está em tendência de baixa, muito clara. E agora, repare como a média de 9 semanas trava as subidas desse ativo, né? Quando ele, mesmo em movimentos de recuperação, quando bate a média de 9 semanas, o ativo trava. E olhe onde estamos próximos da média de 9 semanas. E olha o que temos logo acima. Temos a LTB e o fundo anterior perdido aqui nesse candle gigante de 5 semanas atrás. Então, como é um ativo que está em tendência de baixa, particularmente a gente não costuma operar position mesmo contra a tendência. Então é um ativo que eu não me atrai para esse tipo de operação. Eu prefiro operar a favor da tendência, porque normalmente a gente tem que carregar o ativo por mais tempo. Aqui, inclusive, esse é um ativo que, se confirmar a média de 9 como resistência, poderia oferecer uma venda de position. Mas por enquanto, uma venda aqui só na perda desse candle em 433. Aí ele bate na média de 9 semanas, volta a corrigir, perde o fundo prévio e aí poderia novamente testar o fundo anterior. Wilson, tudo bem? Boa tarde. Vamos avaliar a BISA. Vamos dar uma olhadinha em BISA. BISA poderia ter acionado uma compra de position aqui há 2 candles atrás, há 2 semanas atrás, no rompimento do topo prévio, que coincidiu aqui também com o cruzamento da média de 9 com a de 21 semanas. Aqui poderia ter sido acionado uma compra na faixa de 6,20, com alvo justamente aqui na expansão alternada, muito próximo da onde o ativo encontra-se, que vai coincidir também com a média de 55 semanas, que é onde bateu e já enfrentou uma certa resistência. Então, nesse momento agora, a minha expectativa para a BISA é que ela corrija um pouquinho, teste justamente o topo rompido, teste aqui, vá testar a média de 9 semanas e de 21, que estão muito juntas, mas ascendentes. E aqui talvez você tivesse uma nova oportunidade para compra mais longa. Mas nesse momento, o setup foi acionado e atingido. Então o alvo já atingido. E eu esperaria talvez uma resistência. Temos aqui o topo prévio, também muito próximo dessa região. Logo acima, aqui em 6,80. Então, nesse momento agora,
eu esperaria esse rompimento para uma nova entrada. Eu acho que ela corrige um pouquinho, faz um pullback na cabeça rompida aqui do pivô, testa a média de 9 semanas e aqui sim poderia oportunizar uma nova entrada. Agora, se continuar subindo, romper 6,86, ela rompe topo prévio e acionaria uma nova compra, né? E aí o alvo seria lá no 7,80, nesse rompimento de 6,86. MRV para o mercador. Vamos limpar um pouco aqui também, que está uma riscação só esses gráficos. Puxar esse topo para cá. Bom, MRV, exemplo de BIS, há 3 semanas atrás acionou uma compra no rompimento do topo prévio, os preços acima das médias ascendentes também rompendo ou cruzando uma pela outra. Então, no rompimento de 12,90 teria acionado uma compra de position em MRV, que está teoricamente atingida, né, na expansão aqui do pivô em 14,60. Então aqui temos um cenário muito parecido com o da BIS. Talvez o ativo descanse um pouquinho, faça um recuo até esse fundo. A média de 9 semanas já está ascendente e muito próxima desse patamar, deve atingir o fundo desses 2 candles. E sob o ponto de vista de gráfico semanal, os 13,30 poderiam servir de suporte para a gente começar a olhar para ela para uma nova compra. Mas teoricamente a MRV rompeu nesse patamar aqui de 12,88 e atingiu o alvo lá em 14,60. Então esse trade já teria sido encerrado com um belo alvo. E agora eu aguardaria um recuo, né, 1 ou 2 semanas de recuo para a MRV aqui, para testar novamente a média de 9 semanas. E uma nova compra somente aqui se romper 15,14. Aí sim, ela confirma a sua força, rompe mais um topo anterior, dando mostras de que o movimento tem muita força. Nesse momento eu acho que eu aguardaria um recuo. Bola Fora pede um comentário sobre JHSF. Esse ativo aciona sistematicamente compras de position, né? São os ativos mais fáceis que tem de operar position que tem no mercado, né? Ele está em tendência de alta já há bastante tempo. Ele tem um comportamento relativamente linear em relação a isso, respeita suas médias longas, não nos oferece tantas agulhadas assim. E uma última compra em JHSF tinha sido acionada aqui no rompimento de 4,90. Aqui acionou uma bela compra de position. O alvo já foi atingido há algum tempo. E agora eu aguardo um recuo, né? Ela nos oferecer aqui algumas semanas de recuo até as médias, como ela costuma fazer, para armar um novo setup de compra. Nesse momento agora, dado a falta de referências aqui no curto prazo, né, ela já rompeu suas resistências, eu prefiro operar um recuozinho, né, nem que seja até a média de 9 semanas, aqui na faixa hoje de 5,45, para pensar numa nova compra em JHSF. Então já teríamos comprado, já teríamos realizado, e agora aguardo uma nova oportunidade para ela. Sem contar que os indicadores estão bem sobrecomprados a 75 em gráfico semanal. É um sinal de que o ativo pode buscar um descanso saudável,
E que bom que ocorrer para que a gente tenha a chance de voltar a comprá-lo. Se ela fizer um recuo mais forte, até média de 21 semanas, seria fantástico aqui na faixa de R$5. Não acredito que ela o faça, a média de 9, pela força do ativo, já aliviaria indicadores e já poderia nos oportunizar, quem sabe aqui, uma possibilidade de compra nova na JHSF. O que mais, pessoal? Vocês gostariam de trocar uma ideia? Ativo que pode dar uma chance interessante é Klabin, né? Klabin a gente pode ficar de olho, é um ativo que está numa claríssima tendência de alta e agora faz um cenário de recuo, né? Ela estava bastante sobrecomprada, congestionou em topo aqui durante praticamente 3 semanas, agora faz um movimento de correção e eu aguardaria ela na média aqui de 21 semanas, né? Seria um belo ativo aqui para a gente ficar atento, em tendência. Eu adoro esse setup do recuo até as médias em ativo de tendência de alta, né? Principalmente no gráfico semanal. Os movimentos são mais amplos e dão mais espaço de manobra. O Bola Fora pede HGTX e o Malione dá boa tarde. Boa tarde, Malione. Se dá para comentar GET4, vamos lá. Vamos a HGTX. A HGTX acionou, né? É outro que também acionou uma compra no rompimento não só do topo prévio, como do seu topo histórico. Então essa é uma compra que está em andamento, já muito próximo de bater aqui no alvo referencial dos 8%, que a gente coloca normalmente como alvo inicial, mas ela opera dentro de um canal muito claro, né? Então eu diria que para quem está posicionado e tem tempo para carregar o ativo, poderia carregar até o topo do canal, que hoje estaria passando aqui na faixa de R$46. Ela poderia dar uma chance para alijamento de risco aqui na faixa de R$43, e aí tentar carregar ela até 46, 46,50. Não seria nenhuma loucura num ativo que tem a força que a HGTX vem oferecendo. Reparem que mesmo no âmbito semanal o indicador não está sobrecomprado, ainda tem espaço para novas subidas. Então esse é um ativo que tem ainda um belo espaço de upside pela frente, né? Aqui é outro clássico, né? Se recuar até a cabeça dos 40, a média de 9 semanas está ascendente, vai bater muito próximo aqui de R$40. Esse é um ativo que, quando recuar, pretendo ficar de olho nele para uma compra de longo prazo. Vamos a GET4 do Malione. A GET4 num cenário aqui que eu já não gosto tanto, viu, Malione? Pelo seguinte, ela vem fazendo recuos sistemáticos mais tempo do que eu esperava, e ela agora, já na abertura dessa semana, perde a média de 21 semanas nesse momento. Então ela já vinha dando sinais negativos no gráfico diário e continua dando sinais negativos no gráfico semanal agora. Poderia marcar esta região aqui, ó, que foi a cabeça do pivô lá em 23,80, que é esse fundo anterior aqui, ainda marcado no mês de novembro. A média de 55 semanas está ascendente, mas um pouco mais
horizontal, né? Ela num curto espaço de tempo talvez ela não chegue tão rápido aqui a essa faixa dos 23,80, que poderia ser um suporte para ela. Mas o fato de estar nesse momento perdendo a média de 21 semanas não é um bom sinal para ela. A média de 9 semanas também foi perdida e já em desenho descendente, né? Então, neste momento, Malhone, a GET4 não me dá boa sinalização para a position, né? Ela ainda mantém a tendência, né? Porque ainda podemos traçar uma retração para tentar identificar mais algumas zonas de suporte. E ó, a última retração vai passar muito próximo da média de 55 semanas, aqui na faixa de 23,25. E temos a retração de 50 na faixa de R$24. Então, eu acho que ela corrige um pouquinho mais ainda a Malhone antes de dar uma sinalização mais positiva para uma nova entrada na ponta comprada. É isso, pessoal. Não temos mais nenhum questionamento para operações de prazo mais longo. Então acho que é isso aí, né, pessoal? Vou agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez. A gente permanece à disposição de todos. E qualquer questionamento adicional, aí utilize o fórum ou o chat ao vivo, que a gente responde a todos vocês aí na medida do possível. Ok? Tenham todos aí um bom almoço para quem ainda não almoçou e uma boa tarde para quem ou já o fez. Um abraço.